Você às vezes se sente deprimido, uma tristeza que não passa? Aliás, você já parou para saber o que é depressão, o que é tristeza? Vamos falar sobre isso? Então eu te espero já já. Não sai daí. Bom, vamos começar dizendo que tristeza é um sentimento natural, pertence a todos nós, mas depressão é uma doença. Eu lamento informar que é uma doença e que atinge a toda e qualquer pessoa, pode atingir a toda e qualquer pessoa. Cristão, não cristão, homem, mulher, adulto, criança, jovem, adolescente, todos podem desenvolver isso. Então é importante a gente entender, conhecer, saber, para que a gente possa tomar as devidas providências, caso a gente se sinta dentro desse processo. A Organização Mundial da Saúde diz que a depressão é uma das causas mais incapacitantes do planeta, do mundo. Diz ainda que em 2035 a gente vai ter a maioria da população deprimida. A depressão pode ser leve, pode ser moderada, pode ser grave, pode ser o transtorno afetivo bipolar e também pode ser a distimia. Todos esses são depressões e que acontece de forma diferente, né, dentro aí no ser humano, mas são processos depressivos. A bipolaridade, né, que é a oscilação entre a mania, um período de autoestímulo, de felicidade, um período de depressão profunda, tristeza, profunda incompetência, profunda sobre todas as coisas. E a distimia, ela é quase imperceptível, porque geralmente quem tem esse tipo de depressão é tido como mal-humorado. Ai, fulano é muito mal-humorado. Acha simplesmente que é um mau humor, mas é um mau humor que vai, daqui a pouco melhora, daqui a pouco vai. Então é uma depressão que às vezes ela passa desapercebida por conta das suas características. Vamos conversar um pouquinho sobre isso para que você entenda melhor quais são os sintomas físicos, sintomas emocionais e como a gente pode trabalhar a depressão em determinados estágios. Você pode sim trabalhá-la e pode até resolvê-la ou ter esse benefício de uma vida tranquila e normal a despeito dela, tá? Em outros processos você realmente vai precisar de ajuda especializada, um profissional médico que cuida disso, psiquiatra, neuroginecologista. Muitos deles tentam com seus próprios pacientes que já têm relacionamento passar medicações, mas o psiquiatra é o especialista, é aquele que estudou especificamente cada detalhe desse processo, vai ser muito mais assertivo dentro do processo medicamentoso. Muitos também precisam de acompanhamento psicológico para aprender a lidar, aprender a compreender, aprender a entender, aprender a conviver com esse processo. Então é muito importante que você entenda. Um aspecto que eu não posso deixar de salientar é que depressão não é falta de fé. Depressão não é falta de Deus. Depressão é simplesmente o cérebro, seu cérebro, ele se recusa a produzir algumas substâncias e essa falta dessas substâncias vai provocar essa tristeza profunda ou esses sintomas que a gente vai falar já já. Foi colocado exames do tipo scanner no cérebro para poder observar um cérebro de uma pessoa normal, um cérebro de uma pessoa depressiva e há transformações de cores, mudanças muito grandes que são perceptíveis àqueles profissionais que estão ali avaliando e que se chega à conclusão de que realmente a depressão é uma doença séria e precisa ser tratada como uma doença de estômago, como uma doença nas pernas e como uma doença no coração. Eu diria até com mais cuidado, porque todo gerenciamento da vida está aqui, ó. E se isso aqui não está indo bem, a vida não irá bem. Então, mais atenção ainda é possível ser dada a esses processos de adoecimentos mentais, adoecimentos emocionais, porque eles vão nos ajudar a colocar de volta a vida no eixo e assim a gente conseguir ser produtivo e dar conta de nós mesmos no nosso dia a dia. As causas da depressão são o desequilíbrio químico, às vezes com a medicação já estabiliza e está tudo bem. Há outras causas que não são tão físicas, né? Como por exemplo as perdas. Passa por processos de perdas constantes, como luto, como divórcio, perda de emprego e casamento de filhos, né? Se você não estiver preparado emocionalmente para esses eventos, essas mudanças de ciclo na vida, essas perdas constantes podem te causar também esse processo depressivo. O nível de estresse também, se submeter a um nível forte de estresse, ou estresse de trabalho, muita atividade, ou estresse emocional, conviver em um ambiente muito hostil, que exige muito de você, com um ambiente violento, manipulador, tudo isso vai alterando a química cerebral também, vai alterando a tua
a tua capacidade mental de encarar os fatos, de conviver, isso vai trazendo prejuízo para você, promovendo muitas vezes a depressão. A incapacidade de lidar com pequenos problemas, sabe? De lidar com as alterações normais da vida, isso tudo às vezes são causadores do processo depressivo e a gente precisa descobrir ou avaliar, ou pensar, refletir sobre quais seriam os sintomas disso na nossa vida, no nosso dia a dia. Então vamos lá. Sintomas físicos da depressão. Bom, os sintomas físicos às vezes têm a ver com o apetite. Ou come demais ou come de menos. Tem a ver com sono. Ou dorme demais ou dorme de menos. Tem a ver com problemas digestivos. Às vezes a barriga incha, às vezes a digestão fica complicada, às vezes a diarreia, às vezes a prisão de ventre. Tudo isso é o organismo gritando, sinalizando que tem algo que não está legal. Cansaço físico. Você às vezes acorda de manhã e está completamente cansado, como se tivesse trabalhado a noite inteira. Então, esses são sintomas físicos, dor de cabeça, dor no corpo constante, né? Baixa imunidade, está sempre ficando resfriado, sempre ficando doente de alguma coisa, infecção, inflamações, tudo isso relacionado à baixa da imunidade. Esses são sintomas físicos de que tem alguma coisa que não está bem em você. São alarmes físicos, é o seu corpo gritando. Se cuida, porque tem coisa errada aí. Agora veio os sintomas emocionais. Por exemplo, um choro fácil. Chora por qualquer coisa, às vezes nem sabe pelo que tá chorando. Simplesmente começa, chora. Ai, por que eu tô chorando? Eu nem sei a causa e tal. Então, às vezes, esse tipo de choro reflete uma dor que tá lá dentro. Uma melancolia, vontade de nada, perda do desejo de fazer as coisas, um tédio. Olha o que confunde muito, uma irritabilidade. Muitas vezes o deprimido ele está irritado, ninguém pode falar nada, ele quer matar um, ele quer torcer o pescoço do outro, né? Parece que isso não é depressão, mas pode ser um sintoma da depressão. Apatia, sentimento de culpa, desejo de morte, desejo de suicidar. Quando chega nesse ponto aí, eu diria para você que já passou do limite de procurar um profissional para recorrer à ajuda. Bom, as soluções para esses processos primeiro, medicamentoso. Segundo, terapêutico. Terceiro, você tem que ir lá e trabalhar no cuidados físicos para diminuir esse desconforto físico e também ter os cuidados emocionais. Faz um caderninho de gratidão. Começa a agradecer a Deus por aquilo que você recebe durante o dia. Faz um esforço, vai ser sacrificante mesmo, porque a sua mente está tendenciosa a pensar sempre no negativo e ver as coisas por um ângulo muito negativo. Então comece a pensar em forma mais positiva e anote isso num caderninho chamado Caderninho de Gratidão. Comece a desenvolver diariamente o desejo por abençoar pessoas. Quem eu vou abençoar hoje? Mas eu tô tão mal, não quero abençoar ninguém. Se esforce nesse sentido. Até um certo nível da depressão você consegue, com esforço próprio, vencer esses processos. Depois de um certo nível, realmente você precisa de uma ajuda especializada e vai ser mais difícil dar esses passos que eu estou sugerindo. Abençoe outra pessoa. Pode abençoar com dinheiro, pode abençoar com tempo, pode abençoar com alimento, pode abençoar com sua presença, pode abençoar escutando alguém. Abençoar outras pessoas traz realmente algo muito poderoso para dentro da sua alma, para dentro de você. Passe a pensar um pouco nessas questões, porque isso vai trazer um benefício enorme para sua cura, para sua melhoria e para que você consiga vencer esse processo tão doloroso que é a depressão. Gostou do nosso conteúdo? Eu espero que sim. Se você gostou, então dá um joinha aí, isso faz muito bem, o YouTube reconhece como sendo um conteúdo de valor e ele começa a mostrar para outras pessoas, para que outras pessoas possam ser também abençoadas como você. Aproveita e se inscreve no meu canal, você é sempre super bem-vindo aqui. E quinta-feira, às 6h45, a gente tem o Alô Dilene, aqui no YouTube também, não perde, tá bom? Um beijo no coração e até terça-feira, 6h45.